Fala aí pessoal, beleza? Vocês já tentaram fazer desenho de rosto molhado? Pois é, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, tá? Pequena pra gente poder conseguir terminar ela aqui em um vídeo, beleza? De uma moça com o rosto molhado. Você viu ali que eu mostrei para vocês um papel todo pintado de 4B ou 6B que vamos utilizar para tirar o decalque dessa imagem, ok? Aqui eu já tô tirando o decalque, você viu que eu coloquei a imagem virada para baixo. A parte que tá toda pintada de 6B e tô fazendo aqui agora o decalque. Tô passando, pessoal, o boleador para não riscar a imagem, porque eu vou utilizar ela. Então eu vou dar uma acelerada para ser rápido aqui e mostrar para vocês, beleza? Bom, tirado já os traços, agora eu vou começar a fazer o acabamento, pessoal. E aqui eu já estou utilizando a lapiseira 054B, começando pelo olho, certo? E galera, a forma de decalque é uma forma muito simples de fazer, tá? Depois que você pegar uma folha sulfite, pintar de 6B, né, deixar toda bem preenchida, você consegue depois usar como se fosse um papel carbono. Quem aí já viu sabe com o que eu tô falando, tá? Para você poder tirar o traço, depois você coloca a imagem por cima e vai tirando o decalque, ok? Vai tirando o traço da imagem. Aqui, pessoal, é um desenho que demora, tá? Não é um desenho muito rápido. Então eu vou deixar um pouco acelerado para que você consiga, né, seguir aqui passo a passo de uma forma que você não fique cansado nem cansada, tá? Então vamos acompanhando aqui o passo a passo. Nesse momento eu estou utilizando o lápis 2B e eu estou começando a fazer o preenchimento. Você pode tanto utilizar o 2 como o B nesse começo, tá? E aí eu vou trabalhar toda essa questão do volume do olho e depois vem com o esfuminho espalhando toda essa área aqui de uma forma bem lenta, e eu fico sempre de olho na tonalidade, né? Então passo de uma forma bem suave assim o esfuminho para espalhar bem e tomar cuidado para não manchar. Essa é uma primeira camada ainda, né, que eu tô fazendo, e eu volto com o lápis B e já começo aí a fazer a sobrancelha também. Fiozinhos bem finos, né? É um desenho pequeno, eu deixei um zoom aqui, para você ver melhor, mas pode reparar que eu faço sempre a mesma coisa nessa primeira camada, né? Eu vou fazendo ali com lápis 2B ou B e vem com esse fuminho espalhando. Já vou agora ali no olho, já faço os cílios com a lapiseira 054B, e algumas áreas que eu vejo que é mais escura eu utilizo a lapiseira para deixar um contraste ainda mais acentuado e dar volume para esse olho aqui, ok? Então aí eu volto com o esfuminho e começo a espalhar. Depois que eu fiz uma boa camada de grafite, eu venho com a borracha monozero ou até mesmo a borracha elétrica e dou uma apagada ali, ó, para fazer a gota, né, da água. Então eu venho com o próprio esfuminho sujo e dou umas batidinhas no meio, tá? Para sujar um pouco. Repara como fica já o efeito da água. Agora eu só vou vir com o lápis B, trazendo um pouco de contraste em volta da gota e um pouquinho no meio, e deixando aquele brilhozinho embaixo. Isso já vai dar um efeito muito legal, pessoal, da água, tá? Então o efeito de água, ele é bem assim, a gente não vai ficar tão preocupado em fazer a gota de uma vez, a gente vai vir fazer todas as camadas da testa, do olho e tudo, e depois a gente vem com a borracha acentuando e fazendo esse efeito de água. Pode ver que na testa aqui eu já estou fazendo essa primeira camada, eu deixo um pouco marcado algumas áreas que eu vejo que tem água ali escorrendo, mas eu fico ali já trabalhando toda essa parte da testa, tentando preservar áreas de brilho para não deixar tudo opaco, né? Então eu trabalho toda essa área, deixo aonde é mais escuro, passando mais vezes o lápis, e aonde é mais clarinho eu não passo tanto em cima, porque senão acaba tirando o volume. E aí eu venho com o papel higiênico e espalho. Pode reparar que eu passei em cima das gotas que eu já tinha marcado. Repara que eu deixei ali já marcadinho novamente, né? Passo novamente com o lápis e volto com o papel higiênico. Eu vou fazendo essa camada, pessoal, até ficar do tom que eu vejo na referência. Então eu volto com mais algumas camadas e repara que eu não faço um preenchimento completo, né? Eu faço preenchimento marcando algumas áreas e venho com o papel higiênico espalhando, tá? Vou aí acentuar a sobrancelha e volto novamente com o lápis B e pessoal, eu fico variando, tá? Eu vou de B, vou de 2B, vai de acordo com a necessidade, e também quando você vê que o lápis ele tá dando mais tonalidade, né?
O 2B, ele dá um pouco mais de tonalidade em áreas que eu preciso, né, áreas específicas, tá? Agora eu vou vir com a borracha elétrica e vou fazer algumas gotas de água. Já vou ali, ó, fazendo pequenos gotinhas, né, pequenas gotinhas que eu vejo na referência, e eu faço com a borracha elétrica, tá? Então repara como é feito todo o processo. A gente então faz as gotas depois que fez essa camada de grafite, tá bom? E a forma de fazer as gotas é a mesma, tá, do que a gente fez da primeira. A gente vai fazer ali um efeitozinho ali, ó, com o lápis 2B, tá? Ó, repara que eu não preencho todo o brilho, eu faço somente um efeito nele e depois vem com esse fuminho. E em volta trabalho também com o lápis para deixar um contraste bem bacana e um volume legal entre essas gotas, tá? Então eu vou acertando com a borracha, vou acertando com o lápis e vou trabalhando aí, dando continuidade a toda essa área da testa. E se você já está curtindo esse vídeo aqui, eu peço muito o like de vocês, essa ajuda que vai fazer com que o canal cresça, pessoal, um canal pequeno, peço muita ajuda de vocês, espero que esses vídeos estejam sendo úteis para vocês, para que você consiga desenvolver a sua habilidade com o desenho, beleza? Pessoal, eu fiz ali uma parte do cabelo, né, eu vim com a lapiseira 05 4B fazendo uns fios. E agora vou dar continuidade do outro lado da testa, repara que eu já deixei um pouco marcado aonde a água escorre, mas ele vai acabar sumindo depois que eu passar o papel higiênico, mas eu volto reforçando para não perder exatamente onde vai ser feito essa água escorrendo, tá? Isso é muito importante, para que depois a gente venha com a borracha mono zero e faça todo o efeito da água. O efeito da água é feito depois que você fez toda essa parte da camada, tá? Da testa, com lápis e tal, entendeu? Agora aqui eu vou fazer o cabelo e eu vou vir com a lapiseira 05 ou 4B e eu já começo a fazer alguns... eu já começo a deixar algumas áreas mais em branco, né? Que na verdade são o brilho do cabelo, o efeito molhado, né? E aí esse cabelo ele tem um efeito desfoque muito interessante. Então eu já vou trabalhando com a lapiseira e vou preservando essas áreas para que depois eu venha com esse fuminho e esfumo. E aí vai dar um efeito desfoque. Então eu não faço fiozinhos como eu fiz no começo, tá? Eu faço mais ali um preenchimento e vou preservando essas áreas que eu vejo que precisa esfumar. Então eu vou esfumando, vou deixando tudo mais ali manchadinho, né? Sem se preocupar com os fios, diferente do jeito que a gente faz cabelo, né? E aí eu vou trabalhando ali com esse fuminho, espalhando já tudo para deixar bem desfocado, um efeito bem legal. Então, pessoal, eu vou agora fazendo toda essa camada, né? Eu vou trabalhando os cabelos, né? Fazendo os fiozinhos, né? E vou espalhando com esse fuminho. Já nessa parte da testa, eu vou trabalhando em volta da água escorrendo na testa. E eu vou vindo com lápis 2B. Venho com 2B, venho com esse fuminho, porque o esfuminho eu consigo espalhar áreas específicas. E agora venho com a borracha Mono 2.3. É aqui que eu já começo a fazer o efeito da água, tá? Então eu vou passando com a mão mais leve e dando um efeito de brilho aonde eu vejo que precisa, né? Porque o efeito da água você tem que deixar uma tonalidade, né, em volta assim, né? Então você faz o brilho com a borracha Mono 0 e depois você vem com o lápis dando todo o efeito. Pessoal, vai vendo aí como é simples de fazer esse efeito. Eu venho com o lápis ó, em volta da água escorrendo, passo ali um degradê e volto com o esfuminho para dar profundidade, né? E assim eu faço com que essa água escorrendo ela fique mais saltada. Aqui na sobrancelha eu já venho com a lapiseira 05 4B, já deixo com um contraste mais, né, acentuado, um pouco mais escuro. E volto ali fazendo a mesma coisa que eu já tinha feito do outro lado. O jeito de fazer é o mesmo, pessoal. E aqui eu já dou continuidade nesse outro lado do rosto aqui,
fazendo o desenho da sobrancelha e vou trabalhando toda aquela área ali da água, né? Eu já vim com a borracha, mono zero, venho também com o esfuminho, o lápis, fazendo todo aquele trabalho que a gente fez do outro lado. E vou dando continuidade no cabelo, pessoal. O mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, vou fazer aqui também, tá? Da mesma forma, eu vou preenchendo todo o fio de cabelo, algumas áreas de brilho que eu vou preservar e vou vir com o esfuminho espalhando, ok? E também às vezes passo o pincel para deixar com o tom mais escuro, para que o grafite fique mais fixo no papel, tá? Então vai aí observando como é feito, né? Eu deixei essa velocidade porque senão fica muito cansativo, né? É demorado, mas do jeito que eu deixei aqui, fica legal de assistir e ouvir essas dicas, esses macetes aí para você conseguir fazer na sua casa, tá? Tô vindo agora com o lápis 6B, que é um lápis mais escuro, para deixar um contraste ainda mais interessante no desenho. E aqui, pessoal, eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro olho, só que aqui tem alguns águas, né, estão passando sobre o olho, escorrendo. Eu faço a mesma coisa que eu fiz na testa. Eu vou marcando e depois vou fazer o preenchimento. Depois vou vir com papel higiênico, vou vir com esfuminho e vou espalhar tudo, tá? Fazendo as camadas e volto marcando aquele mesmo processo, tá? Vai aí observando. Aqui no nariz eu também vou fazer a mesma coisa, vou fazer o preenchimento, vou preservando algumas áreas de brilho, que um lado do nariz ele tem mais brilho do que o outro, né? Então eu já vou fazer toda a área onde tem contraste, faço com B, já ali fazendo toda essa questão do degradê e vou preservando essas áreas de brilho, tá? Então vai aí observando como é que eu estou fazendo essa parte, tá? Não é difícil, é mais questão de ter uma percepção e entender, né, exatamente onde você vai fazer o degradê para que você não invada áreas que tem muito brilho, né? Que vai sim acabar estragando o resultado do seu desenho. Então vai preservando essas áreas de brilho e preenchendo as áreas que realmente precisa, né? Como eu estou mostrando para vocês ali no rosto, tá? Vai aí analisando e entendendo todo o processo. A orelha eu já começo a fazer também, ó, o degradêzinho, já faço o contorno dela e vou preservando algumas áreas de brilho e vou dando continuidade no cabelo que está desfocado, né? Então vamos seguir no cabelo aqui para você observar. Cabelo eu vim com o 2B e eu tô vindo com o 4 agora por cima, tá? Então assim, o cabelo ele tá bem escuro na referência, então eu venho com o 2B para fazer uma preparação ali, né, uma primeira camada, e venho com o 4. É necessário fazer isso sempre? Não, mas dá mais corpo pro cabelo, isso é interessante. Então esse lado eu vou fazer assim, o outro eu vou fazer com direto, né, com 4B ou 6B. Então eu vou utilizar a lapiseira 05 4B e talvez eu use o 6 também, tá? Então, mas é só para deixar, lá, já estou usando o 6, ó. É só para deixar um contraste mais acentuado mesmo, o efeito mais da hora, tá bom? O pincel ele já ajuda a ficar mais fixo e mais preto, então é muito bom usar, então eu gosto bastante. E aí eu vou fazer o outro lado também, ó, tem mais água escorrendo do outro lado do rosto e eu faço aquela mesma técnica, preservo, né, deixo marcado na verdade aonde tem ali a água escorrendo e depois espalho. Pode ver que agora do outro lado do cabelo eu venho com o 6B já preenchendo de uma vez, né, e depois eu venho espalhando com esse fuminho, ok? Agora, pessoal, vou vir com a borracha mono zero para fazer alguns detalhes de brilho no cabelo e vou espalhar tudo com papel higiênico. E aí é o mesmo processo que eu fiz na testa. Eu vou fazendo as camadas, preenchendo com o lápis e depois venho com o esfuminho e papel higiênico para espalhar. E tomar cuidado, né, para não manchar quando você passar o papel higiênico.
Aí agora eu já tô fazendo essa parte da boca, faço o preenchimento da boca toda ali, completo, e venho com esse fuminho ou até mesmo papel para espalhar toda essa parte da boca, beleza? Mas repara como eu trabalho primeiro com grafite para depois espalhar bem, ok? Vou fazendo agora a parte do queixo, né, da testa, e vou fazendo todo o preenchimento, preservando também, tentando, né, deixar marcado a água que está escorrendo ali, tá? Então eu vou fazendo esse procedimento em todo o rosto dela. A questão aqui agora é dar corpo, é dar volume. Então pode ver que eu passei várias vezes no mesmo lugar e continuo passando até eu conseguir dar a profundidade que eu vejo na referência. É insistir e ter essa percepção de que precisa mexer um pouco mais para dar o efeito esperado, tá? Então vai aí analisando. Então aqui você percebe como eu já fiz várias camadas e ainda continuo fazendo, porque ainda não chegou no tom que eu quero, ainda não chegou no efeito. Então eu continuo desse mesmo processo. Venho com 2B, espalho, venho com papel higiênico, preservo os brilhos da água, né? E venho com papel higiênico espalhando novamente. E aí eu vou acentuando até chegar no tom, até dar o efeito que eu quero, tá? Então repara ali que eu tô fazendo com a borracha Mono Zero os efeitos de água descendo ali no cabelo, algumas gotas. E eu já vim fazendo, né, o efeito do brilho do cabelo, né? Aqui eu continuo fazendo mais uma camada com o lápis 2B agora, novamente já. Vou fazendo o efeito da água que tem na boca, que eu já meio que deixo preservado ali, ó. E vou dando todo esse trabalho de contraste e respeitando o brilho da água e tal. Da mesma forma que a gente fez na testa e tudo, só agora é na boca, ok? Vamos agora seguir aqui para o pescoço. Aqui eu já começo com um 2B, fazendo essa área que é mais escura. E com o próprio 2B eu venho do outro lado com a mão mais leve. E agora eu vou passar um esfuminho espalhando. E essa é a primeira camada, ainda vou voltar passando mais ainda. E do outro lado eu já passei com papel higiênico espalhando. E algumas áreas que eu vejo que tem mais contraste eu já fiz ali com lápis. E volto com 4B trabalhando toda essa parte também. Já vou espalhando e vou repetindo esse processo, tá? Até chegar no contraste, na tonalidade que eu quero.
Agora aqui tem a água que está descendo no queixo, eu vim fazendo com a borracha elétrica, né? E faço aquela mesma técnica para fazer o efeito de água, tá? É a mesma coisa. E aí, pessoal, agora eu vou trabalhando, eu vou dando mais volume, vou espalhando, vou passando um esfuminho, vou dando forma pro desenho. Tá? E eu vou trabalhando o contraste, como eu falei, vou trabalhando para dar mais volume na água escorrendo no rosto. Venho com o pincel também para intensificar mais o contraste em áreas que eu vejo que tem necessidade. Onde tem brilho, eu venho com a borracha Mano Zero, acentuando mais o brilho, passando um esfuminho para tirar o excesso do brilho quando é muito, ok? Então vai percebendo aí, vai analisando, a velocidade está bem legal. Dá para acompanhar, dá para prestar bem atenção e pegar várias dicas e macetes nesse vídeo de como fazer um rosto molhado. Tá aí, pessoal, desenho finalizado. Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo teve muita dica, é um tutorial muito bacana para vocês. Eu espero que tenha sido de grande valia para que você possa estar aplicando nos seus desenhos aí de efeito água, tá bom? Se você ainda não assistiu o vídeo de como desenhar uma boca, vou deixar aí para vocês clicarem, beleza? Valeu e fui! Artlist.io